O de olho no adversário de hoje é com o Botafogo, o primeiro adversário do Cabuloso no Brasileirão de 2026. E você que não quer perder nada sobre a história do Glorioso, vem com a gente, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like e já manda para um amigo. Botafogo de Futebol e Regatas é a junção de dois clubes, do Clube de Regatas Botafogo, fundado no dia 1º de julho de 1894, e também de Botafogo Futebol Clube, fundado 10 anos depois, no dia 12 de agosto de 1904. Esses dois clubes, a sua principal função era o remo, que era um dos esportes mais praticados no Brasil na época, e o outro surgiu para jogar o verdadeiro futebol. E a história desse clube carioca é bem interessante. Flávio e Emanuel, dois amigos na época da escola, estavam ali reunidos e conversaram sobre criar um clube. Naquela época, o futebol havia acabado de chegar no Brasil e estavam acontecendo vários amistosos. Com isso, eles se reuniram e decidiram criar um clube, inicialmente chamado Electroclube. Dona Chiquitota era a avó materna de Flávio e cedeu um espaço para que os meninos pudessem se reunir e então criar esse clube de futebol. Não se passaram nem 2 meses e Dona Chiquitota, em uma das reuniões dos meninos, escutou o nome Eletro e falou: Ora, vocês morando onde moram, o clube só deveria se chamar Botafogo. E com isso, o Electroclube mudou de nome, virando o Botafogo Futebol Clube. E o primeiro amistoso oficial do Botafogo aconteceu no dia 2 de outubro de 1904 e o clube saiu derrotado por 3-0, enfrentando então o Futebol e Atlético Clube. Já o segundo amistoso teve vitória do Glorioso. No dia 21 de maio de 1905, o Botafogo enfrentou o Petropolitano e venceu por 1-0 com gol de Flávio. E nessa história do Glorioso teve de tudo, inclusive treta. No ano de 1907, o Botafogo ficou em segundo colocado do Campeonato Carioca e quem era o primeiro colocado era a equipe do Fluminense. Os dois tinham a mesma pontuação e o Fluminense consagrou-se campeão pelo saldo de gols. Mas o Botafogo se sentiu lesado porque eles haviam, na última rodada, vencido por WO. Uma equipe não conseguiu ir ao jogo e com isso eles somente venceram, mas não puderam aumentar os seus saldos de gols. O Botafogo então propôs para o Fluminense realizarem uma nova partida entre os dois para ver quem seria o campeão daquele ano. Porém, o Fluminense não aceitou. Com isso, foi consagrado o Fluminense campeão carioca de 1907. Mas, ao se passar os anos, 89 anos depois, foi concedido o título também para o Botafogo. Então, no ano de 1907, o Fluminense foi campeão, mas o Botafogo também foi campeão carioca. E a maior goleada de todos os tempos aconteceu no ano de 1909 no Campeonato Carioca. O Botafogo enfrentou o Mangueira e venceu por 24-0. No primeiro tempo, saiu vitorioso com 9-0. Já no segundo tempo, conseguiu fazer mais 15 gols. Em 1910, o Botafogo não somente ganhou o Carioca, mas também ficou conhecido como Glorioso, apelido que tem até hoje entre os seus torcedores. Ele fez uma campanha avassaladora que das 10 partidas que tiveram, marcaram 66 gols. Iniciou o campeonato naquela época perdendo de 4-1 para o América do Rio de Janeiro, mas depois disso conseguiu somar 7 goleadas na competição, sendo o campeão de forma avassaladora e ganhando o nome de Glorioso. Em 1912, o Clube Alvinegro foi campeão novamente pelo Carioca. Porém, até 1932 viveu um jejum, mas em 32 foi tetracampeão carioca, vencendo 32, 33, 34 e 35, um feito inédito. E a junção entre Botafogo Futebol Clube e Clube de Regatas Botafogo aconteceu no ano de 1942, quando as duas equipes realizavam uma partida de basquete. O jogador Albano, que pertencia ao Botafogo Futebol Clube, no intervalo veio a falecer. E com isso, o Clube de Regatas Botafogo, mesmo faltando 10 minutos para a partida acabar,
não quis retornar à partida, consagrando o Botafogo de Futebol Clube o vencedor daquela partida. Com isso, o presidente, então, do Botafogo veio a falar o que era necessário para as duas equipes se tornarem apenas uma, pois em um jogo entre os dois poderia haver somente um campeão, que é o Botafogo. E nos anos seguintes, a história do Botafogo ficou marcada por vários ídolos e várias vitórias. O clube foi campeão carioca no ano de 1957, após vencer o Fluminense por 6-2, e teve vários ídolos, como Garrincha, Zagallo, Nilton Santos, Didi, Amarildo, Paulo Valentim e Quarentinha. Também conquistou 3 estaduais e 3 taças Rio-São Paulo. Também foi fundamental para ajudar a seleção brasileira, que conquistou as Copas do Mundo do ano de 1958 e do ano de 1962. Em 1967 e 1968, foi bicampeão carioca, conquistou a Taça Guanabara, além de conquistar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. E no ano de 1989, quebrou um jejum de 21 anos sem vencer o Campeonato Carioca. Foi campeão naquele ano de forma invicta e foi bicampeão no ano seguinte. No ano de 1993, conquistou a Copa Conmebol, sendo o primeiro clube carioca a vencer uma competição internacional dentro do Maracanã. No ano de 1995, foi bicampeão pelo Campeonato Brasileiro, mas em 2002 caiu para a segunda divisão, jogando a Série B. Em 2006, foi campeão da Taça Guanabara e também do Campeonato Carioca. Em 2007 e 2008 foi campeão da Taça Rio. Em 2009 foi campeão da Taça Guanabara. Em 2010 foi campeão do Carioca, da Taça Guanabara e da Taça Rio. Em 2013 foi campeão na terra e no mar. Venceu Carioca, Taça Guanabara, Taça Rio e também foi campeão do Campeonato Carioca de Remo. Em 2014, com elenco fraco e salário atrasado, o Botafogo veio a cair pela segunda vez para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. 2015 foi campeão da Série B. Já em 2018, campeão na terra e no mar, sendo campeão carioca e também vencendo o hexacampeonato do Campeonato Carioca de Remo e o heptacampeonato de barcos longos. No ano de 2020, a equipe teve o seu terceiro rebaixamento. Estávamos vivendo o ano de pandemia e, com isso, o Clube Botafogo enfrentou grandes dificuldades a realizar vários jogos sem o apoio de sua torcida, chegando então pela terceira vez na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, em 2022, a equipe se tornou SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e ganhou um novo dono. E John Textor foi anunciado como novo acionista do Botafogo. No ano de 2023, a equipe realizou a melhor campanha de pontos corridos no primeiro turno, tendo a vantagem de 13 pontos para o segundo colocado da competição. Mas, no segundo módulo da competição, a equipe veio a fazer vários jogos ruins e terminou o Campeonato Brasileiro em quinto colocado, perdendo então o título do Campeonato Brasileiro de 2023. Mas em 2024, por sua vez, foi o ano da sua história, o ano em que o Botafogo conquistou o Brasileirão e também conquistou pela primeira vez a Copa Libertadores da América. E os 3 jogadores que mais vestiram a camisa do Glorioso são Nilton Santos, que vestiu por mais de 700 vezes, dá inclusive nome ao estádio do Botafogo, seguidos do Garrincha, que defendeu o Botafogo por 612 jogos. E para finalizar, Jefferson, que foi goleiro do Botafogo e vestiu a camisa por 459 jogos. E os principais rivais do Botafogo são Flamengo, Fluminense e Vasco. Mas eu quero saber de vocês, na sua opinião, qual é o principal rival do Botafogo, hein? Para mim, é o Fluminense por tudo que eu vi da história do Fogão. Então é isso, não esqueçam de deixar aquele like no nosso vídeo. Um abraço.